Ora, muito bem, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à terceira workshop no âmbito deste concurso de ideias Mais Negócios Menos Desperdício. Hoje vamos ter como tema principal a logística verde, serei eu que irei fazer a apresentação. Eu vou tentar ser aqui relativamente curto, porque isto é um tema, como há pouco dizia, que dá aqui muito espaço para conversa, mas vou tentar trazer aqui os temas principais. Ora, então, antes de começarmos a falar efetivamente sobre logística verde, eu gostava de fazer aqui algumas considerações, aqui um enquadramento inicial. Então, estes são estudos da European Environmental Agency. O transporte é responsável por cerca de 2/3 do total de emissões de NOx e cerca de 10% do total das emissões de todos os poluentes. No entanto, desde 1990 que se tem verificado um decréscimo relativamente gradual. No entanto, agora, no estudo do World Economic Forum de 2020, diz-nos que até 2030, com o crescimento do e-commerce, haverá naturalmente mais veículos a entregar essas encomendas, que irá gerar um adicional de 32% nas emissões de carbono. Então, em 2019, no Fjord Trend de 2019, é um estudo realizado pela Accenture, apontava também a importância, era uma das tendências, a redução do single-use plastics, do plástico de utilização única. Essa tendência já se tem verificado, já desde há algum tempo. Temos o exemplo em Portugal, no retalho, o Lidl já há algum tempo que deixou de vender copos e talheres de plástico, tem o programa de Reset Plástico, o Continente tem a campanha do plástico responsável, o Pingo Doce tem o ecodesign das embalagens, e há todo um outro conjunto de bons exemplos, quer no redesenho das embalagens, quer numa outra vertente de, inclusivamente, a realocação de alguma produção para mais próximo dos locais de procura. E isto é importante porque isto é uma fotografia tirada desses Fjord Trends de 2019. Isto foi o que foi encontrado numa praia, já não me recordo em concreto aonde, mas numa praia, e de alguma forma mostra aquilo que nós estamos a fazer para o meio ambiente. Aqui no caso concreto, na poluição marinha. Mas, entretanto, também já vimos que a atividade de transportes emite CO2 e NOx, a produção de embalagens, algumas delas, acabam por vir para o meio aquático. Então, o que é que nos faz aqui de alguma forma refletir? É preciso mudar. É preciso mudar porquê? E este gráfico aqui eu acho que é elucidativo porque é que é preciso mudar. O Earth Overshot Day é o dia no qual nós gastamos na totalidade os recursos que a Terra nos dá. Em Portugal, este ano foi no dia 25 de maio, e a nível global, a nível do planeta inteiro, foi no dia 22 de agosto. Aqui a redução, o aumento da data foram mais 3 semanas do que em 2019, em parte também pelo facto de nós, a partir de meados de março, termos estado de alguma forma confinados, o que reduziu bastante, pelo menos, a parte das movimentações das pessoas. E então, qual é o nosso papel enquanto consumidores, não é? Que nós, de alguma forma, ajudamos no rumo a que os retalhistas têm, e qual é o papel da atividade logística aqui no meio. Então, o que eu tenho aqui, acredito que todos conheçam, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e gostava que nós nos focássemos nestes que estão aqui sublinhados. Nas infraestruturas, na inovação nas infraestruturas, nas cidades e comunidades sustentáveis, na produção e consumo sustentáveis, no combate às alterações climáticas, nos oceanos, marés e recursos marítimos, e depois nas parcerias para desenvolvimento.
Eu diria que aqui são os espaços que nós temos para, de alguma forma, a logística, a atividade logística pode ter aqui um papel muito, muito importante. Então, mas e o que é isso da atividade logística? Há aqui um pequeno enquadramento. Há uma frase que nós dizemos que são os certos da logística. Então, o que é que são os certos da logística? A logística tem como objetivos entregar o produto certo, para o cliente certo, na quantidade certa, na condição certa, no local certo, no tempo certo, ao custo certo. Então, e uma coisa muito importante, e o impacto ambiental da nossa atividade? Onde é que está aqui a ser contemplado? E é aí que nasce este conceito, esta preocupação da logística verde. Ora, e quais são as principais atividades que a logística tem? A logística é a gestão de fluxos, okay? Fluxos de produtos e depois os fluxos de informação e fluxos financeiros associados. As atividades principais que nós temos no âmbito da logística é o transporte, a gestão de estoques e o processamento de pedidos. As atividades secundárias, a armazenagem, movimentação dos materiais, o handling, embalamento, gestão da informação e depois o aprovisionamento. E a gestão logística está dentro de algo um pouco maior, que se chama a gestão da cadeia de abastecimento. Nós vemos há aqui um conjunto de atividades que estão no âmbito da gestão logística, mas isto é algo bastante mais abrangente. E aqui o que é importante? É importante nós percebermos que tem que haver aqui um alinhamento da preocupação ambiental, a integração da gestão ambiental dentro deste conceito de cadeia de abastecimento. E onde é que nós podemos vê-lo? Durante os anos 90, muito focado nas compras, depois um pouco mais para a frente na logística inversa e depois na cooperação com os parceiros. Mas depois, a partir do início dos anos 2000, já começámos a ter outro tipo de preocupações. Começámos a analisar o ciclo de vida dos produtos e qual era a pegada de carbono que era resultante da nossa atividade. Então começamos a ouvir falar um bocadinho do Green Supply Chain. Okay? Deixámos de estar só a pensar na gestão da cadeia de abastecimento, na Supply Chain Management, mas começamos a integrar todo um conjunto de outras preocupações ambientais para garantir que, efetivamente, nós começamos a reduzir o impacto da nossa atividade. Então, o Green Logistics, e agora focando-nos nos fluxos. Quais são os principais objetivos? Medir a pegada de carbono, como há pouco dizíamos, redução da poluição, a utilização racional dos recursos e ter especial cuidado no design dos produtos e das embalagens. Quais são os desafios que o Green Logistics encontra no momento? A dependência dos combustíveis fósseis. Já há alguns anos, em 2011, isso foi identificado no Livro Branco dos Transportes, um documento da União Europeia, onde dizia quais eram as metas e os objetivos que se teriam que atingir de forma a reduzir a nossa dependência dos combustíveis fósseis. Ok? E o impacto das entregas de última milha no tráfego urbano? O desafio que é gerir todas as pequenas entregas que nós temos, as entregas individuais, dentro da City Logistics, que é agora o termo, a logística urbana. Okay? Depois temos também muitas infraestruturas que não estão preparadas para colaborar, não estão adaptadas para estes modos de colaboração. E algumas das operações necessitam efetivamente de um grande investimento. E depois o último ponto, que é aquele ponto que é sempre um desafio, que é a logística é invisível para o consumidor final, até o momento em que ela deixa de funcionar. E este é, talvez, o consumidor não está disponível para pagar mais por nós termos uma logística
ambiental, uma logística com preocupações ambientais. Por isso, nós temos aqui um conjunto de desafios muito grandes pela frente e, entretanto, foram desenvolvidas algumas estratégias. A primeira tem a ver com criar um conjunto de critérios ambientais nos processos de procurement, ou seja, na busca e seleção dos nossos fornecedores, ter algum cuidado, quer nas características dos produtos, nas embalagens. Há um conjunto de embalagens agora que nós já encontramos que já têm incorporação de material reciclado ou que se conseguem degradar ao final de algum tempo. Por isso já há aqui algum cuidado nessa vertente. Pronto. Garantir também que os nossos fornecedores são certificados no âmbito das normas ambientais, da ISO 14000, por exemplo. Okay? E a própria localização dos meus fornecedores, porque depois há todo um processo de transporte que está por trás. E na gestão das rotas, das frotas, como é que nós podemos, de alguma forma, incorporar aqui estes conceitos da logística verde? Na definição naturalmente da rota dos veículos, não é? De identificar quais são as rotas onde nós conseguimos, de alguma forma, passar por todos os nossos pontos de recolha e de entrega com a redução dos quilómetros e das emissões associadas e também, que é uma preocupação já de há muitos anos, na otimização da própria carga dos veículos. E dentro das operações de armazém, dentro da produção, como é que nós podemos ter alguns cuidados nesta vertente? Temos o controle eficiente do consumo de água e energia, já encontramos muitas empresas que fazem a recolha das águas da chuva, que utilizam umas claraboias com uns espelhos para utilizar a luz solar para iluminar as instalações, não tendo desperdício de energia. Utilizar as energias renováveis, a eólica, a hídrica, a fotovoltaica. A automação de alguns processos, este exemplo que eu trago aqui do Lights Out Manufacturing, é quando nós estamos a produzir e está completamente às escuras, porque são robôs que não precisam de luz, por isso temos uma produção completamente às escuras. E depois, também, uma das medidas que se pode adotar é a redução da utilização das embalagens secundárias. Há um conjunto de embalagens que muitas delas não chegam ao consumidor final, mas são necessárias para fazer o acondicionamento das mesmas a quando dos processos logísticos. E que outras estratégias? Medidas para reduzir e reciclar os desperdícios, a separação dos resíduos, naturalmente, a redução da utilização do papel nas operações, a desmaterialização, as soluções agora que já estão disponíveis nas operações logísticas, as soluções da IT que já não requerem a necessidade de haver uma guia em papel, de haver listas de picking em papel, uma série de documentação que antes existia e que agora, de alguma forma, já foi desmaterializada e está dentro das soluções de sistemas de informação, e a própria gestão de resíduos que muitas vezes os próprios resíduos são utilizados para outro tipo de processos dentro das organizações. Então, e por fim, melhorar a gestão de estoques e os processos de logística inversa. Tudo o que puder servir para nós reduzirmos movimentações dentro do armazém, gerir as localizações de forma a que haja o mínimo de desperdício de energia nas operações dentro dos armazéns, prevenir danos a quando das movimentações para evitar que os produtos se tornem obsoletos, implementar metodologias first to expire, first out, para garantir que não há produtos fora de prazo de validade e depois garantir, acima de tudo, processos de controle de qualidade no controle dos produtos devolvidos para que eles possam ser reutilizados e reincorporados no processo de venda. E isto para quê? Porquê? Porque nós temos que ganhar, primeiro, vantagem competitiva, e se repararem, muitas destas medidas que estão aqui a ser faladas traduzem-se também em redução de custos para a organização, ou seja, nós queremos ganhar vantagem competitiva
perante a concorrência. Queremos reduzir os tais custos internos, os custos logísticos, para sermos competitivos. E também porque há já um conjunto de regulamentação ambiental em vigor que é necessário cumprir, garantir que a nossa empresa cumpre. Por isso é que vocês, se forem ao site da grande maioria das empresas, encontram os relatórios de contas, mas também depois os relatórios de sustentabilidade. Quais são as medidas que as organizações usaram, que estratégias é que usaram para, de alguma forma, cumprir com esta regulamentação ambiental em vigor. E onde é que pode ser o foco? Eu trouxe para aqui alguns exemplos, há muitos mais, mas onde é que pode ser o foco? Entregas na última milha. Esta fotografia que está aqui da UPS é uma bicicleta elétrica que é usada já em várias cidades na Europa para fazer entregas. Ou seja, eu estou aqui já com uma preocupação de reduzir as emissões associadas, okay? Com natural impacto na logística urbana dentro das grandes cidades. As embalagens mais sustentáveis, o exemplo que aparece aqui é uma embalagem com uma preocupação muito, muito grande na sua composição. É feita de um cartão com uns polímeros, umas resinas, para que de alguma forma não tenha o impacto ambiental que tem uma garrafa de plástico, como nós estamos habituados a ver. Pronto, depois a produção descentralizada é uma das tendências, é garantir que nós conseguimos ter alguns dos processos produtivos mais próximos do cliente final para, de alguma forma, ganharmos aqui alguma escala. Um exemplo disso tem sido a utilização de impressoras 3D na produção de componentes para a indústria aeronáutica. Em vez de estarmos a transportar o produto final, transportamos a matéria-prima, o granulado, e depois, já próximo da linha de produção, é que imprimimos os componentes para serem incorporados na produção. Pronto, naturalmente que já se vê muitos exemplos de transportes mais eficientes, quer a utilização de gás natural liquefeito, quer a utilização dos veículos elétricos, que agora não se fala de outra coisa, mas há uma preocupação muito grande na questão dos transportes. Inclusivamente, se vocês estiverem atentos às últimas informações relacionadas com esta área, está a ser feito um investimento muito grande em Portugal na componente da ferrovia para, de alguma forma, podermos também capacitar as nossas infraestruturas ferroviárias para retirarmos alguns dos veículos pesados de transportes de mercadorias dentro nas nossas estradas. Okay? Por isso, isto é tudo um trabalho que vem sendo feito já há algum tempo. E a gestão das devoluções, naturalmente que todo um processo, há o processo de envio, depois há todo o processo de devolução com todos os custos que estão associados a essa componente. Isto são alguns dos muitos exemplos que se podem encontrar. Aqui, fazendo aqui um bocadinho o paralelo, ou a ponte para os alunos de gestão de sistemas de informação, de que forma é que as soluções de IT podem ajudar na atividade logística. Eu trago aqui dois exemplos, o Logistics Control Tower, as torres de controle, onde os sensores de Internet of Things, de Internet das Coisas, para monitorizar os transportes, as infraestruturas e os próprios recursos, para garantirmos que estamos a utilizar eficientemente esses recursos, e isso dá-nos também transparência, né, na cadeia de abastecimento. E outro dos exemplos é utilizar Analytics, Data Science, para, de alguma forma, ajudar a prever a procura, a definir os níveis de inventário, fazer a gestão dos recursos de forma preditiva, analisar as redes. Ou seja, há aqui todo um conjunto de oportunidades que, de alguma forma, permitem não só a área de sistemas de informação, não só a área da logística, não só a área da contabilidade, mas há aqui um conjunto de oportunidades muito grande nestas áreas que, de alguma forma,
podem aportar valor e simplificar ou ajudar a simplificar alguns processos. Eu agora, se tudo correr bem, gostava de vos mostrar um pequeno vídeo que deu há pouco tempo. Não. Agora, quando tem que falhar, falha, não é? É o costume. Agora deixem-me lá ver se eu consigo que isto não me deixe ficar mal. Não. According to the US Environmental Protection Agency, emissions from the transportation sector accounted for around a third of the country's total greenhouse gas emissions in 2017. Many businesses have been slow to address the environmental cost of their logistics, in part because there haven't been economic incentives for it yet. Now they're finding it makes them more sustainable and can lead to customers and investors who are looking for eco-friendly companies. Re-engineering transport technologies has powered development in electrification, hydrogen, ammonia and other biofuels. Volkswagen has chartered 2 new carrier ships fueled by liquefied natural gas, carrying around 4,500 vehicles per ship, cutting down carbon dioxide emissions by around a quarter. Amazon is investing in hydrogen-fueled forklifts, and Nikola Motor Company has developed a hydrogen fuel cell lorry for the European market. There's a lot of excitement for the potential of hydrogen, largely because of its small recharging times and zero emissions. However, hydrogen production is energy expensive at scale, and there are carbon costs involved in the process as well. Amazon, which has a shipment zero target set for 2040, is partnering with startup Rivian for 100,000 electric delivery cars. FedEx ordered 1,000 electric delivery vans from startup Chanye, and UPS from Workhorse. Optimise Prime, led by Hitachi and UK Power Networks, is the world's largest trial of commercial electronic vehicles. It aims to understand the effects of a transition to electric on power networks and offers the results open source to other regions to help them too implement change. So businesses are buying 58% of all new vehicles in the UK, so they're driving continued momentum in electrification. A company's logistics systems can be complex and often interdependent. Company A might have electric delivery vehicles for distribution, but it may also use cargo ships, rail, or air to move goods between suppliers, production centres, and distribution points, which may or may not be shared. So it seems that there's going to be a mix of technologies in the future. However, it's evident that companies that don't tackle this problem are going to struggle to compete. Bem, este exercício, este vídeo mostra um bocadinho o que é que as grandes empresas multinacionais já estão a desenvolver para, de alguma forma, combater ou endereçar esta problemática, mas também mostra muitos desafios que é preciso encontrar daqui para a frente. E eu, para terminar, gostava de partilhar convosco algo que eu gosto muito de partilhar, que é um estudo que a DHL todos os anos faz, que se chama Logistics Trend Radar, e que de alguma forma pretende dar aqui um bocadinho a visão para o futuro. E é muito interessante porque tem aqui várias componentes, que é o que é relevante no curto prazo, ou seja, nos 5 anos, e depois entre 5 a 10 anos. E depois tem aqui, quer na vertente tecnológica, quer na vertente social and business trends. E depois, com baixo ou alto impacto. E reparem, então, se formos aqui para a parte tecnológica, há aqui alguns exemplos muito, muito interessantes. Por isso, há espaço, e muito espaço, para pensar em ideias inovadoras, e o que eu tentei trazer este é o meu último slide. Vou deixar este aqui para, de alguma forma, abrir um pouco a discussão. Há aqui muito, muito espaço para pensarmos ideias inovadoras, para identificarmos oportunidades de negócio,
de alguma forma, toda a cadeia logística irá ganhar com isso. Ok? E dou por encerrada aqui a minha apresentação. E agora deixava aqui um bocadinho de espaço para perguntas e respostas e comentários que queiram fazer. Vou deixar de propósito aqui este Trend Radar. Obrigado, Tiago, pela excelente apresentação. Alguém quer colocar alguma questão? Eu acho que o Tiago devia ter aproveitado logo para fazer o Green IT, já que estava com a mão na massa. Esse eu deixo para ti. Estava pano para mangas, era o que eu tinha dito. Né? Temos aqui muito espaço, muito tema para debater. Este slide aqui tem várias ideias aqui interessantes para a criação de negócios, sim. Eu gosto muito, eu todos os anos partilho quando sai este estudo, porque tem aqui, isto é uma reflexão da DHL. Eu acho que não há talvez ninguém mais capacitado no mundo na área da logística para de alguma forma ajudar a definir estas tendências, e é muito interessante. E é muito interessante, inclusivamente, fazer a comparação. Se vocês forem ao site do Trend Radar, eles este ano têm, também costumam ter sempre, mas este ano está mais interessante porque está muito interativo. Vocês comparam o que é que eram as tendências em 2019, o que é que são as tendências em 2020, e veem o reposicionamento de alguns dos tópicos que estão aqui abordados. Ou seja, isto também é muito dinâmico, não é? E aquilo que é verdade hoje não era verdade há 8 ou 9 meses atrás, não é? Por isso há aqui toda uma dinâmica nesta área da logística que é muito interessante. E quem conseguir agarrar estas oportunidades, com certeza que será bem sucedido. Não é? Eu estava à espera que algum aluno tivesse alguma questão. Se não houver questões, eu gostava de fazer colocar uma questão ao professor Tiago. Não diria uma questão, talvez uma reflexão. Às páginas tantas, num dos slides que o professor Tiago apresentou, diz que o cliente não vê a logística. Não é? De certa maneira, é um pouco isso que acontece. Ele vê a logística quando a logística falha. Quando a logística funciona, ele não vê a logística. Mas a logística, na sua atividade, tem duas perspectivas. Tem uma perspectiva interna, não é? Onde olha para a eficiência da sua operação, e numa perspectiva externa, olha para a eficácia da sua operação, que é agradar ao cliente, não é? Ora bem, a parte fácil é a parte interna, não é? Se eu introduzir uma série de inovações tecnológicas que me permitem reduzir os meus custos com energia e com isso ter menos emissões, eu estou a ter uma atitude verde, não é? Portanto, é fácil, é relativamente fácil. Estou a juntar o melhor dos dois mundos. Ao mesmo tempo que poupo, crio menos dano. Por outro lado, eu quero entregar aqueles certos todos que vimos em outro slide, não é? Que é a coisa certa, o produto certo ao cliente. E o cliente não vê a logística, mas é o cliente que aciona a logística, porque sem encomendas não há logística, não é? Portanto, aqui a pergunta que podíamos fazer era: é-nos mais fácil para nós, logísticos, trabalhar de uma perspectiva de eficiência, numa ótica ambiental. Então, o que é que a gente poderia fazer junto do consumidor, numa ótica de eficácia, de entregar aquilo? Porque o consumidor é que encomenda, portanto, está na mão dele encomendar as coisas certas, não é? Portanto, o cliente tem um papel aqui muito importante. Porque se ele deixar de encomendar determinadas coisas, como por exemplo, encomendar artigos com plástico, não há plástico a rodar aí pelo mundo, não é? Para dar esta reflexão que eu queria fazer, o que é que a logística pode fazer neste contacto com o cliente? E era mais para abrir aqui um debate, se quiserem debater um bocadinho, refletir. Deixa-me já, enquanto ninguém diz nada,
Eu tenho aqui, já falámos sobre isso várias vezes até. Há aqui claramente o papel que o consumidor tem, mas as organizações, os grandes retalhistas, seguem um bocadinho as tendências dos consumidores. Não é? Os consumidores agora estão cada vez mais a ficar mais environmental atentos, não é? Savvy. E aí, claramente, eles estão a dar resposta, os retalhistas estão a dar resposta. Não é? Já começamos a ver aqui há uma preocupação muito grande com o plástico. Mas não era só nessa vertente que eu gostava de falar. Já começamos a ver também, inclusivamente nós enquanto também consumidores, mas depois as operadores logísticos no meio, eu já posso dizer, eu não quero que me entreguem a minha encomenda em casa. Deixem-no no cacifo e eu depois, quando vier do trabalho, passo lá e vou buscar. Ou seja, isso também já tem impacto muito grande na logística urbana. A tal componente das emissões para evitar que haja tantas entregas de última milha. E nós nós, enquanto consumidores, temos claramente um papel ativo. Naturalmente que os operadores têm que dizer, olha, se for entregue num cacifo, custa-lhe X. Se for entregue em casa, custa-lhe Y. Pronto. Aí, naturalmente que o consumidor depois também terá que acionar ou tomar a decisão de como é que quer a sua encomenda entregue. Mas a questão é que isto é tudo invisível, não é? Eu compro, os portos são grátis. Pois, o que me leva a pensar é que até que ponto é que esta logística verde não necessita de Você paga. estar agarrada a um marketing verde, não é? Também. Sim. Não é? Porque a logística per si, do ponto de vista do consumidor, sem um marketing verde por trás, torna-se difícil atingir outros objetivos que não os da eficiência. Porque os da eficiência que são para dentro são fáceis, não é? Se eu tiver dinheiro para investir e conseguir renovar a minha frota, fala-se muito de carros elétricos e ainda está para se provar até que ponto é que os carros elétricos são mais sustentáveis do que os outros, porque depois no final do ciclo de vida, os impactos que aquilo tem a nível ambiental, não sei se compensa os de motorização convencional. Isso é uma grande discussão que está aqui a haver. De qualquer das formas, eu penso que a logística per si, junto do cliente, tem um grau de ação limitado. Portanto, tem que ser consertado com outras áreas da organização. Ou seja, o que nós chamamos o client-centric, não é? Portanto, tem que ser toda a cadeia de abastecimento, mas a organização toda a envolver o cliente e a tentar, no fundo, também de certa forma também ensinar o cliente, digo eu. As empresas também têm que ensinar os clientes, não é? Sim, claramente. Não podíamos estar mais de acordo. Sem dúvida alguma. Alguém está a controlar? Não há perguntas no chat? Ninguém quer fazer questões? Não, hoje estão muito pouco participativos. Pá. Assim, o meu objetivo nunca foi vir para aqui dar uma aula. Foi tentar, de alguma forma, sensibilizar todos. E é um bocadinho eu acho que é esse o objetivo deste concurso de ideias. Vamos olhar o que é que nós podemos fazer. Nós, enquanto indivíduos, enquanto empresas, o que é que nós podemos fazer para melhorar? O Overshot Day é talvez um dos indicadores mais assustadores que nós podemos ter. Não é? Nós, ao final do ano, a meio do ano, já gastámos os recursos todos que tínhamos para esse ano. Não é? E é muito assustador. Esses indicadores que nos vão aparecendo são mesmo muito assustadores. Eu participei nesse estudo da DHL, quer dizer, estive a observar a conferência que eles fizeram sobre a apresentação do Trend Radar. E achei curioso, porque eles, no meio daquela discussão toda de falar sobre IoT, inteligência artificial, machine learning, os próprios oradores disseram que isto é tudo muito bonito, mas ainda continua a haver coisas como, por exemplo, embalagens deste tamanho para transportar um produto deste tamanho. Ou seja, a maior parte das cadeias de abastecimento não tem embalagem completamente desproporcional para transportar produto. Ou seja, não transportar ar, está-se a consumir imensos recursos, coisas tão simples quanto isto. Portanto, eu acho que há um mundo de oportunidades e para os alunos que querem realmente apresentar ideias nesta área, se há campo mais fértil para apresentar ideias, é este aqui, das cadeias de abastecimento. Porque isto, eu já vi de tudo e de tudo acontece. E em Portugal, claro, dada a nossa
a penetração das novas tecnologias, né? Nós entramos um bocado ainda na cauda deste movimento que existe noutros países. Há muita coisa para fazer, há muitas oportunidades. Sim, completamente de acordo. E esse exemplo das embalagens é talvez agora tem sido o foco nas organizações. Eu estou envolvido num projeto onde exatamente o foco é esse, que é como é que nós conseguimos no mesmo espaço transportar mais, garantindo o acondicionamento correto da mesma nos produtos, não é? E aqui temos um impacto muito grande quando temos aí transportes que fazem 3.000 km, não é? E se nós, em vez de 5 embalagens, levarmos 6, 5 produtos, levarmos 6 dentro do mesmo espaço, epá, melhor, não é? Estamos a ganhar. Por isso, há claramente aqui muito trabalho a ser feito e muitas oportunidades, acima de tudo. Tiago, só lançar aqui uma pequena questão também muito rápida. Não vou falar sobre embalagens, que isso é uma área que é muito querida, mas pronto, só para dar mais chega nesse ponto, para ter uma ideia, e isso também está muito relacionado com a minha questão, que eu vou colocar. Do lado da própria União Europeia, a nível de legislação, de facto as embalagens são uma das 3 áreas que está convencionada com maior potencial de otimização da logística inversa e da economia circular, onde o potencial vai até 30%, para ter uma ideia. Portanto, estamos a falar realmente de uma área muito específica. A minha pergunta é um bocadinho por aí, Tiago, que é, nós falámos e tu apresentaste algumas empresas de referência a nível mundial, mas que têm uma coisa que se chama escala e dimensão. A minha pergunta é, de que forma, ou se é similar a capacidade de investimento ou a capacidade de se tornar verde empresas de pequena dimensão, primeiro ponto. Segundo ponto, sendo Portugal constituído por pequenas e microempresas na sua esmagadora maioria, como é que o país em si consegue potenciar essa economia verde? E terceiro, qual seria o papel do Estado no potenciar, no desenvolver deste processo de logística verde? Obrigado, Flávio. Eu acima de tudo, para as pequenas e médias, aí temos de trabalhar em parceria. As sinergias aqui são fundamentais. Se nós conseguirmos criar sinergias, a questão dos transportes é paradigmática, não é? Se conseguires criar sinergias de forma a rentabilizar a utilização dos teus recursos de transporte, logo aí estás a ganhar, não é? É óbvio que nós não vamos ter todos a capacidade para investir todos em caminhões elétricos ou em veículos elétricos, mas se nós começarmos a criar aqui algumas sinergias, nós conseguimos efetivamente ser um pouco mais competitivos, mas isso obriga a uma grande mudança de mentalidade, não é? Tiago, até deixa-me complementar aqui com uma coisa que é um exemplo prático. Vocês têm com o setor dos vinhos, porque o setor não conseguia ser competitivo a nível internacional, porque, portanto, nós não temos fatores de produção muito baratos, temos o país do mundo com o maior número de castas e, portanto, com muitos minifúndios, e, portanto, as empresas não tinham escala para conseguir exportar os vinhos, não conseguiam encher contentores de garrafas de vinho. E o que se conseguiu fazer foi, precisamente, através das associações portanto, de produtores regionais, foi, portanto, tornar as empresas, portanto, transformar competidores em parceiros. E o que fez com que vários produtores com pouca escala, de reduzida dimensão, atualmente sejam grandes exportadores, porque conseguiram ultrapassar o problema da logística associando-se. Portanto, um contentor de garrafas de vinho leva, em vez de levar 50 garrafas, leva 500 de diferentes produtores para o determinado mercado. E, portanto, isto foi um exemplo concreto de como a logística e de como, digamos, a maior eficiência operacional, sendo importante para a competitividade das empresas, é adotada. Pronto, basicamente. Portanto, eu acho que para um país como o nosso, que temos empresas, na sua grande maioria, de reduzida dimensão, lá está, as parcerias e trabalhar em rede é fundamental. Sim, obrigado, Nuno. Sim, é um bom exemplo.
sem estas sinergias, eu vejo com alguma dificuldade nós sermos competitivos. E depois, reparem, aquilo que há pouco falava, do livro branco dos transportes, é de 2011. Nessa altura eles têm como objetivo para 2030 transferir já uma percentagem, não me recordo da percentagem em concreto, mas uma percentagem relativamente grande de transportes superiores a 250 ou a 300 km para outros meios alternativos que não o transporte rodoviário. Como é que nós podemos ser competitivos se não criarmos aqui sinergias e parcerias entre as organizações? Nós vamos ter grande dificuldade de alguma forma sermos competitivos, porque mais cedo ou mais tarde vai começar a entrar em funcionamento aquele conceito do poluidor-pagador, cada vez mais, não é? Por isso, nós temos que ser competitivos, não justifica mandar meio caminhão daqui para o Porto, não é? Ou daqui para Madrid, ou o que seja, não é? Por isso, temos que saber trabalhar em parceria. A tua última pergunta sobre a questão do papel do Estado aqui, eu acho que um exemplo que se pode ver, que teve coisas boas e teve coisas más, mas foi aquela componente ambiental que foi introduzida nos sacos de plástico. Houve uma legislação que impôs. Foi discutível, é discutível a abordagem, mas que efetivamente teve uma redução e eu noto enquanto consumidor que eu repensei os meus hábitos. Poderá ser uma abordagem ou não sei. Agora, que nós todos temos que ter esta consciência, isso para mim torna-se claro. Se é o Estado forçando essa obrigatoriedade, já sinceramente aí já não sei até que ponto é que poderá ter ou trazer os resultados que nós queremos atingir. Aí já tenho algumas dúvidas. Sim, Tiago. Porque esta questão que eu colocava dentro do Estado ou mesmo da União Europeia, numa fase inicial, tu já abordaste isso, normalmente existem políticas que tentam fomentar este tipo de modus operandi. No entanto, sabemos que numa segunda fase, normalmente aquilo que se adota são posturas coercivas, isto é, se tu não cumpres, acabas por ser penalizado. E nesse sentido, o que é que ocorre? O ataque das empresas através de posturas de colaboração, ou eventualmente, que é outro tema que eu acho que é crítico para Portugal, passa pelo outsourcing, isto é, se não tens capacidade de criar redes de colaboração, um outro caminho poderá ser realmente o outsourcing, isto é, tu tens empresas de escala, têm o know-how, têm uma maior competitividade e tu podes recorrer a elas. Agora, já há realmente regras, não só locais como internacionais, que se tu a partir daquele momento não consegues tratar os resíduos, não consegues ser menos poluente, tu vais ser penalizado. E aí, se tu já tens um mercado que é pouco competitivo, poderá ser um grande desafio. E acabas por tornar até de alguma forma mais vulnerável a aquisições, fusões ou mesmo desaparecer. Portanto, isso é uma tendência do nosso mercado, porque se nós formos tentar identificar quem são as grandes empresas nacionais, que conta-se nos dedos de uma mão, ou duas, sobretudo na parte do retalho e mesmo a nível da indústria. Portanto, é um bocadinho este o dilema, isto é, como é que nós conseguimos, de uma forma proativa, tornar-nos mais ecologicamente verdes, sabendo que, e só para terminar, que de facto o próprio consumidor, e é ele que vai sempre definir tudo no final, que ele está consciente e que percepciona esse mesmo valor, porque se calhar, em alguns casos, o cliente não exige, não dá valor a uma logística verde. Okay? E esse é um tema muito importante. E, Tiago, obrigado pelos teus comentários. Eu acho interessante estarmos a falar disso. Vocês de certeza que já ouviram falar, e é algo que já existe em vários países na Europa, que vamos ter máquinas dentro dos super e dos hipermercados, onde nós vamos entregar as garrafas de PET, que depois nos dão um voucher no final, ou uma coisa, algo desse género. Isto é algo que já está em funcionamento em vários países na União Europeia e no mundo, e nós ainda estamos, que era suposto isto já estar em funcionamento há alguns meses, ainda estamos em fase de piloto, por assim dizer. Só há uma pequena quantidade
dos pontos de retalho que têm este sistema a funcionar. Por isso, há aqui também uma inércia muito grande que é preciso vencer, não é? E que de alguma forma, diria que agora nesta primeira fase, até para ajudar a máquina a mexer, faz sentido que os retalhistas sensibilizem e ofereçam os tais vouchers, não sei quanto é que era, mas era um valor por cada garrafa que era depositado. Mas isto depois passa a ser, vai ter que passar a ser do nosso ADN. Não é? Está em revisão, ou julgo que até já terminou, a nova lei de gestão de resíduos, onde vai haver um controle muito mais apertado relativamente à questão dos resíduos. Mas lá está, naquela atitude muito de repreender quem não cumpre, tem que pagar a multa. Eu sinceramente não sei se acho que não é por aí. Eu acho que temos que sensibilizar as pessoas. E atenção, Tiago, só por estás a falar nisso, é verdade, isso ficou concluída sexta-feira passada. Eu participei nesse processo através da minha empresa. E é curioso, só por curiosidade também, porque quem está a pensar ou investir nesta área ou de alguma forma lidar com esta área, é curioso que quando este projeto nasce, a ideia que se criou em algumas entidades e em algumas pessoas, eu sou uma delas, é que poderia haver um benefício associado a negócios circulares, a empresas ambientalmente sustentáveis e que haveria daí um benefício. Quando, na prática, o que está aqui em causa, de uma forma muito resumida, é tu vais ser identificado, sim, como uma entidade que atua nesta área, mas vais ter que identificar de A a Z quais são os produtos ou materiais que tu utilizas, mesmo sendo uma empresa, lá está, circular, e tudo aquilo que não for tratado vai ser penalizado. Mesmo nas empresas que agem desta forma. Agora, imaginem empresas que não têm esta consciência, que não têm esta capacidade, ou com uma escala pequenina, a carga fiscal ou tributária que pode ir atrás. Portanto, é realmente um tema muito, muito, muito crítico e que, lá está, como tu disseste bem, os países mais avançados até criam essa política de responsabilidade social e individual, onde, inclusivamente, quando tu fazes a triagem do teu lixo, o teu ecoponto, tu tens um código, tipo um código de barras, que cada pessoa, cada condómino, cada inquilino tem o seu código de barras, tu encostas o código de barras ao sítio onde vais depositar o lixo e ele pesa o que tu deixaste de plástico, de cartão, e tu recebes um crédito no final do mês. Isto acho que é uma ideia genial que fomenta, penso eu, todo o dinamismo de reciclagem e de recuperação. Porque tu já o fazias, se calhar, saber que é um benefício financeiro, ainda fazes mais. E isto sim, mas voltas à tal questão da logística, que é, tens que ter este tipo de materiais em todos os locais, tens que assegurar que há a recolha, que há o tratamento, e há todo um universo, mas eu acho isto positivo. Acho que há um grande potencial de logística no mundo, e logística inversa ainda mais, porque isto vai ter que ser criado, mais cedo ou mais tarde. E quem primeiro o fizer e quem investir mais nesta área, vai ter dividendos claros, na minha opinião. Completamente de acordo, Flávio. E ainda bem que estás a levantar esse ponto. É que isto depois, mais cedo ou mais tarde, vai se traduzir ou no preço final ao consumidor, não é? As empresas que não tiverem adotadas essas medidas, ou vão ter que traduzir esse custo adicional no consumidor, ou deixam de ser competitivas e eventualmente acabam por desaparecer, não é? Por isso, há aqui uma dinâmica muito grande que é efetivamente muito, muito crítica, não é? Sem dúvida alguma. Mais questões? Estamos quase a chegar ao nosso limite de 1 hora. Não há mais questões. De qualquer das formas, esta gravação depois irá ser disponibilizada. O gabinete está a tratar disso, por isso, alguma questão que haja, também podem contactar. Espero que tenham, então, não havendo mais questões, espero que tenham gostado da sessão. Nós todos temos aqui um papel ativo, naturalmente que os profissionais na área da logística estão mais preocupados e focados em alguns temas, mas nós todos, enquanto consumidores, temos aqui um papel muito importante, por isso fica também aqui este registro que todos nós juntos fazemos a diferença e todos nós temos que repensar de alguma forma os nossos hábitos de consumo. Ok? Pronto. E não havendo mais questões,
damos aqui por encerrada a nossa sessão. Encontramos-nos na próxima semana, à mesma hora, com o professor Carlos Batista a falar sobre Green IT. Ok? Obrigado, Tiago. Até a próxima. Obrigado. Até para a semana. Obrigado. Deus. Boa tarde. Boa tarde.